começando mais um programa Direto ao Ponto. Hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2020. Nem dá muito ânimo falar sextou em tempos de quarentena. Mais uma semana que se encerra, mais uma semana de quarentena. Vamos falar, obviamente, deste assunto, coronavírus, tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, mas também temos outras notícias. Antes de mais nada, aquele boa noite para ela, Cléo Oliveira. Oi, Cléo. Oi, André. Boa noite para você, para o Fernando, para todos os nossos ouvintes aqui ligadíssimos na Jovem FM. Fernando Ferreira, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Cléo. Todo mundo. Para mim, sextou, André. Sextou? Você tá trabalhando, eu trabalhei a semana inteira, aí vai sextar porque a minha quarentena entra na sextada, né? Aí os fins de semana, quietinho dentro de casa, né? Descanso merecido, Fernando. Direto ao ponto no seu rádio. Bom, vamos começar já de cara com notícia. Quem quer puxar a fila? Eu quero começar com uma notícia importante, ela gera aí debates, digamos assim. Um pai, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$50 mil porque ele abandonou a filha, abandonou afetivamente, emocionalmente. Isso aconteceu em Guaraí, aqui na região centro-norte do estado. A divulgação dessa notícia, ela mexeu com muitas pessoas, porque eu ouvi, por exemplo, de um colega conversando sobre ela, que ele não concorda porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Entendo também, né? Mas no caso de relação de pai e filho, é diferente, né? É diferente. A justiça, quando ela determina esse tipo de indenização, ela não está pagando pela ausência do pai, né, digamos assim. É uma ação educativa para inibir outras situações como essa. Porque o abandono afetivo, ele traz, sim, uma série de problemas para as crianças que vivem sem os pais ou sem as mães, porque mãe também abandona, não é tão comum, mas também abandona. Mas que vive sem, né, o apoio emocional ali do pai ou da mãe por opção dessas pessoas. Porque tem gente que abandona, embora o nome seja pesado, mas porque não tem a menor condição, né? De por algum motivo não tem como estar perto. No caso dessa ação aqui, que aconteceu em Guaraí, o abandono foi por opção mesmo, entende? Não quero me relacionar, é isso. A filha, ela já tem 19 anos e nesse período da vida dela, né, esses 19 anos, ela nunca teve contato com o pai, porque ele não queria se relacionar. E é isso. Uma ação indenizatória, né? Pagar uma indenização. Condenou R$50 mil para a filha. Então, assim, vai até aplicar os R$50, mas vai continuar. Como é que chama? Como é que é a expressão? Abandono afetivo. O afeto vai seguir abandonado. Então, mas vai continuar agora que o abandono afetivo vai permanecer, né? Vai permanecer o abandono afetivo, agora vai... Gente, com R$50 mil não te compara o que essa vítima, no caso, passou durante esses 19 anos, né? Sim, é polêmico isso, porque o dinheiro, ele não vai suprir, como você disse, mas também é uma forma de punição, né? Já que a punição para um pai normalmente seria ficar sem o contato com a filha, nesse caso não é, então a punição seria mesmo esse dinheiro. É polêmico por isso, né? Porque as pessoas pensam, 50 mil não paga. Mas também é uma forma de se reparar. A justiça coloca uma ferramenta para se reparar esse dano. E manda uma mensagem. Mas também, né? A mesma coisa, Cléo. Desculpa, André, vai lá. Não, o que eu só complementar que manda uma mensagem também, que não é um crime sem punição, né? Não é para outros possíveis pais aí que estão, por seja lá o que motivo for, cogitando ou praticando o abandono afetivo de seus filhos, fica um recado muito bem dado da justiça aí, que olha só, camarada, não é simplesmente virar as costas e sair andando, não. A decisão, ela é muito interessante porque ela fala exatamente que a obrigação de um pai vai além da pensão, de pagar a pensão. Porque hoje, com o pagamento da pensão obrigatória, né, se uma pessoa vai presa, há os pais que entendem que se tá pagando pensão tá ok, né? Tô pagando pensão, tá beleza. E não é bem assim. Essa jovem, 19 anos, procurou a justiça porque se sentiu não, né? Teve uma série de problemas emocionais pela vontade de se relacionar com o pai,
que não queria se relacionar com ela. Agora vai ter que pagar 50 mil. Bom, é isso. Vamos seguindo de notícia. Essa decisão... Não, eu só mais um comentário, fazer um paralelo, André. Essa decisão é porque ela é curiosa, porque ela não é uma decisão que a gente escuta os dias, né? Provavelmente não deve ser uma decisão tão comum nos tribunais do país. Mas a gente pode, quando uma família perde alguém, morre alguém num assassinato ou por uma falta de assistência, uma série de coisas, e que entra com pedidos de indenização e que acaba recebendo. Essa indenização, ela não traz o ente de volta, mas ela tenta amenizar de alguma forma a perda desse ente, né? No caso aqui, a menina, ela não chegou a ter, né, o direito dela de ser filha de um pai, né? Perfeito, Fernando. Não sei se pode fazer esse paralelo, se vocês concordam. Sim. Não, eu acho que sim, concordo. Eu concordo. Concordo, e eu vejo também, assim, que é claro que é mais comum o homem abandonar, mas a mulher também abandona em algumas situações, né? Eu conheço 2 irmãos, hoje adultos, que a mãe os abandonou quando eles eram crianças, porque ela disse que ela entendeu que aquilo ela não queria, aquela não era vida pra ela, sabe? Tipo, eu não tô feliz. Foi embora, mudou de cidade, e eu me lembro, eu conheço eles desde criança, eu me lembro deles tentarem ligar, sabe? E fazer algum tipo de contato, e ela não atendia. Aí o mundo gira, né? O universo não para. E aí agora ela já está mais idosa, ela voltou para a cidade e quem cuida é um dos filhos, que ela não tinha muita afinidade, digamos assim, né? A opinião dela. Bom, vamos adiante. Notícia, Fernando? Vamos lá. André, mais um setor que está furando a quarentena. Dessa vez no norte do estado. Esse de lá, com o delegado Tiago Daniel de Moraes, achou uma fábrica clandestina de armas lá na cidade que estava funcionando. O delegado disse que foi constatado que um cara estava usando a própria casa para fabricar e montar as armas de vários calibres. Lá no local, os agentes da Polícia Civil prenderam flagrante um homem que tem 50 anos. Agora, ele está de quarentena. Os policiais apreenderam 2 revólveres, um rifle calibre 22, uma réplica de uma pistola 9mm, 200 munições intactas de vários calibres, além de peças para fabricar e para consertar armas. Na área da casa também tinha uma área de testes. No fundo da casa tinham vários cartuchos, placas de ferro também que eram usadas nos testes dos disparos. A fábrica era clandestina, mas tinha controle de qualidade, né? Tirando essa brincadeira que eu fiz, eu não sei se agora dá para rastrear também quem é o público que comprava essas armas, né? Porque se o cara estava fabricando, é porque tinha quem comprasse, né? Ou estava se preparando para um Walking Dead da vida e assustado com a pandemia, porque nada justifica essa quantidade de munição. Eu até já conheci, né, pessoas que têm isso por hobby, pessoal que é de clube de tiro, mas eu acredito que fabricar, eu não sei qual é a tipificação penal disso, mas fabricar munição e arma, além de tudo, deve ser um risco horroroso para armazenar isso, né, esses materiais. Chama garrucha. Isso. Raquel, trazendo conhecimento. E outra coisa, treinava, fazia os testes no fundo de casa. Então, assim, é um risco, igual você falou, é muito arriscado mesmo. Até porque a produção caseira de armas deve ter uma série de lacunas aí em se comparando com uma fábrica, né, oficial para poder produzir tal equipamento que eu não quero nem perto de mim, nem clandestino, nem nada, deixa longe mesmo. Deixa para quem tem que usar, como polícias e outros órgãos de segurança aí. A gente tinha uma arma, entenda, deixa eu terminar de falar antes de vocês me acusarem, você que está ouvindo pois também. Fiquei com medo aqui. A gente tinha uma arma que o meu avô fez, e aí na época do desarmamento e tal, meu pai entregou, né? Dessas caseiras, obviamente, em outro conceito, né? Meu avô nasceu em 1890, aí vocês tiram. Eles fizeram lá pra fazenda, né? É comum as pessoas da fazenda, às vezes, fazerem suas próprias armas. E ela era tão bonita, pelo fato de ter sido feita dessa forma, né?
e obviamente não era usada, a gente guardava como um objeto mesmo, assim, de lembrança, né, principalmente do meu pai com o pai dele, só que a gente entregou, meu pai entregou, mas era uma garrucha bem bonita. André, quarentena na Cleo de 5 minutos depois dessa ou não? Eu fico pensando na infância da Cleo, cara. A gente fica muito admirado que saiu uma pessoa tão bacana e sensata, mas podia ter dado muito errado, né? Que isso, gente. Nós lá em casa fomos criados com muita honra e muita educação. Sim, mas na zona rural é comum isso. Na zona rural é muito comum, principalmente antigamente, as pessoas terem essas armas, né? A aquisição de armas naquela época era muito era muito mais difícil. Vocês que são playboys de condomínio e não sabem o que é a vida na zona rural. Imagina a Cleo se ela tivesse seguido a carreira lá em Araxá. Hoje ela estaria tomando conta do bairro do Pedro, armada pra cintura. Olha só, a gente está fazendo o programa gravado, não é ao vivo, mas isso não impede que os nossos queridos ouvintes participem lá no nosso grupo. Daqui a pouquinho a Cleo vai falar para quem quiser acessar como fazer, mas o pessoal participando ativamente, comentando nossas pautas. Cleo, quer comentar? Alguém tem hoje uns comentários aqui. Temos sugestões de pauta. Ótimo, os nossos ouvintes são maravilhosos, né? O Carlos Alberto Jardim Vieira, claro que está com a gente. Ele sabe o que é uma garrucha, tá? Disse que é uma arma artesanal que não tem capacidade de dar mais de um tiro por vez, assim, tipo, ele sabe mais, bem detalhado. A Sara Rezende também. Aperta o gatilho uma vez. A Sara Rezende também dizendo que sabe, né, que é uma arma artesanal e usada antigamente. Temos várias sugestões aqui de temas, vamos inseri-los aí no próximo bloco para contemplar alguns, o que os nossos ouvintes querem ouvir. Só pegar um comentário aqui, você citou a Sara, ela falando da notícia aí da indenização por abandono afetivo, ela comentou aqui, abandono afetivo é difícil de argumentar, visto que ninguém é obrigado a gostar de alguém. Diz que ela pediria uma indenização por danos materiais caso o pai não tivesse contribuído financeiramente para o desenvolvimento do filho. Bacana, senhora, obrigado pela participação aqui. A gente já está chegando... Não, ainda temos 3 minutinhos aqui ainda nesse bloco, mas nós combinamos de deixar a pauta... Pode falar, Fernando. Eu tenho uma outra pauta aqui, André, que não é nenhuma pauta, é um comentário já lembrando um pouco da nossa conversa de quarta-feira, quando a gente estava falando do preço dos... Eu ontem abasteci a menos de R$ 4,49. Eu abasteci a R$ 4,39 a gasolina num posto de combustível aqui perto da minha casa. E ainda tem a vantagem lá, vamos colocar dessa forma, se você for pagar em dinheiro, você ganha 10 centavos de desconto no litro. Então já cairia o combustível para R$ 4,29. Ainda distante dos 3 e tal que está lá em Porto Nacional, né? Mas, distante. De qualquer forma... Eu falo aqui, faço a meia-culpa, que eu estava colocando todo mundo com 4,49, né? Tem que dar um giro aí para ver se todo mundo já colocou para 4,39 também, né? Mas, de uma certa forma, 10 centavos já é um valor para quem usa muito carro ou moto e precisa estar abastecendo sempre, já faz uma diferencinha aí no final do mês, né? E agora qualquer diferencinha faz a diferença pleonasticamente aí, nesse tempo de quarentena. Não sei se com vocês, eu imagino que sim, mas muita gente tem me procurado, mandado mensagens preocupadíssimos com o que vai ser das finanças pessoais e dos seus negócios. A gente entende, a gente também está passando por isso, nós também estamos passando por isso, mas a abertura que esse pessoal está pedindo agora é totalmente responsável. Falando, já que nós vamos falar do coronavírus no próximo bloco, vocês viram a capa do Washington Post? Que foto terrível, mas jornalisticamente importante? Não vi. Relata aí pra gente. A questão de São Paulo, né? Isso. O Washington Post publicou na edição de hoje uma foto com assim, umas 40, 50 valas abertas de um cemitério
em São Paulo. E aproveitando ali da manchete para colocar a postura dicotômica aí do governo, o próprio governo não se entende sobre os procedimentos da quarentena, nesse incrível e absurdo embate entre o presidente e o seu próprio ministro da Saúde, mas o mundo está de olho no que está acontecendo, né? A foto é daquelas de gelar a espinha. Depois, Cléo, dá uma googada aí, o Washington Post, para você ver essa foto, nosso ouvinte também, quem estiver acompanhando o programa. Vamos fazer um intervalo? Vamos lá. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho tem mais direto ao ponto. A gente está fazendo um programa gravado, quentinho, gravamos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai pro ar, mas gravamos agora há pouquinho, você que está ouvindo ao vivo na Jovem, transmitindo o programa desta sexta-feira, 3 de abril de 2020. Intervalo, tem música, a gente volta já. Direto ao ponto no seu rádio. De volta com o programa Direto ao Ponto, hoje sexta-feira de quarentena para todo mundo aqui no Brasil, no planeta todo. Estamos aqui na Jovem FM, programa neste período de pandemia, o programa sendo gravado, mas quentinho para você. Gravamos agora há pouquinho para trazer as notícias mais frescas, mais atuais possíveis de tudo que está acontecendo. Vamos falar do Coronga? Vamos lá. Vou começar falando de uma pesquisa da empresa Inloco, apontou que o índice de isolamento social no Tocantins está na última posição do ranking nacional. Esse levantamento foi realizado com base na tecnologia que analisa dados de mais de 60 milhões de dispositivos móveis em todo o Brasil. Ou seja, o meu, o seu, o nosso celular está informando exatamente quem está ficando em casa, quem está ficando na rua, e colocou o Tocantins nessa incômoda posição. Eu tenho certeza que vocês estão acompanhando aí nas redes, muita gente, a gente falou disso no programa passado, o pessoal que estava criticando quem estava na rua, mas estava lá filmando também, mas o fato é que hoje mesmo eu vi tweet de Araguaína, que Araguaína parece uma sexta-feira normal, que muitos comerciantes ignorando completamente a quarentena. Só para finalizar a informação da pesquisa, a capital que mais aderiu ao isolamento social foi Florianópolis, 63% da população reclusa. Aí depois vem Porto Alegre, Brasília e Recife, ali na faixa dos 60%. Palmas ficou com abaixo da média de 53%, com 50,9%, penúltima colocada no ranking. Estamos à frente apenas de Boa Vista. Difícil, né? A falsa ilusão de que estamos numa tranquilidade porque a gente não tem números atualizados, não temos novos casos identificados nas últimas horas, nos últimos dias, é uma sensação falsa de que está tudo bem. Essa sensação é perigosa porque os números, as pessoas se isolam, o número cai, as pessoas se sentem seguras e saem de novo, né? Eu saí para caminhar esses dias sozinha, tá? Como é a orientação mesmo para fazer as atividades, aí me chamou muita atenção de verdade o que eu vi na rua. Muita gente caminhando agora, né, no horário do programa, que o programa vai ao ar, o pessoal deve estar caminhando, muita gente caminhando de grupinho, casal de mão dada, que eu não caminho de mão dada nem antes do coronavírus, imagina agora. Mas o pessoal de grupinho mesmo, caminhando, correndo. A praça do Parque dos Povos Indígenas parecia um dia de feriado. Muita criança, muita mesmo, ali naquela parte de skate, pessoal nos bancos do parque, batendo papo. Então, eu entendo a dificuldade com as crianças nesse período, né, que tem que sair mesmo para elas darem uma respirada. Mas, assim, estava funcionando como um dia de feriado mesmo, quando as pessoas saem de casa para aproveitar os espaços públicos. É bem preocupante isso. Fala, Fernando, vamos lá. Essa pesquisa que o André trouxe os números aí, ela é e não é responsabilidade do gestor público, né? Porque o gestor público, aqui em Palmas, por exemplo, a prefeita Cíntia Ribeiro decretou o fechamento do comércio e indústrias. E o governo do estado orienta, porque ele não tinha essa prerrogativa de mandar fechar tudo, ele orienta que o isolamento seja feito em todos os municípios do estado para quem pode se isolar, obviamente. Mas alguns municípios, como a gente disse, de Araguaína essa semana e outros, flexibilizaram a abertura de lojas e
e em tipos de empresa, o que impõe ao morador desses municípios a responsabilidade e a consciência de se preservar e preservar o outro. Mas quando um gestor público flexibiliza, como eleitor, como ele está lá representando toda aquela comunidade, ele, de uma certa forma, ele passa essa segurança para quem está em casa e começa a dar suas voltinhas. Então, assim, é muito importante ter uma postura coerente com os órgãos de saúde, de todos os gestores. Eu não vou ficar falando só desse município, porque tem vários outros também. Na realidade, mas voltando a falar de Araguaína especificamente, está tendo uma reunião agora lá no ITEPAC, agora não, hoje de manhã teve uma reunião lá no ITEPAC, que o secretário de saúde do município foi para lá, para poder, junto com a prefeitura, esclarecer diversos pontos que os comerciantes, associações comerciais e industriais de lá, mais a sociedade civil lá da cidade, tiveram na semana passada, né? E a gente lembra que se vocês forem fazer mais algum comentário a respeito dos números, eu espero, mas senão eu já emendo com alguns números do Covid aqui no Tocantins. Posso emendar, né? Olha só, deve estar sendo divulgado daqui a pouco, ou agora, durante o horário do programa, o boletim de hoje, dessa sexta-feira, da Secretaria de Estado da Saúde, com os números atualizados aqui da Covid-19, aqui no Tocantins. Mas a gente traz o que foi ontem, que foram realizados 35 testes lá no LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, e todos deram resultado negativo. A gente lembra que foram esses 35 testes, mas tem muitos testes na fila, não só aqui no Tocantins, como em todos os outros estados, e também no mundo inteiro, né, que os laboratórios não dão conta da demanda que tem de números de amostras recolhidas, não dá para rodar todas. E aí, não teve nenhum caso novo. Então, o Tocantins continuava até ontem à noite com 12 casos do novo coronavírus, 9 aqui em Palmas e 3 lá em Araguaína. Lembrando, tem uma história que é interessante. Lembra que aquelas duas moças que foram os primeiros casos suspeitos aqui em Palmas? Na época, o LACEN ainda não estava atestado para poder fazer os exames aqui. Então, as amostras foram mandadas para São Paulo, onde está uma loucura também para poder divulgar resultados. Um dos resultados dessas duas meninas que passaram um mês circulando na Europa, deu negativo. Então, elas vieram porque elas estavam naquele protocolo, né, viajaram para a Europa e tinham sintomas de gripe, ficaram isoladas no período, provavelmente já estão bem aí, porque elas cumpriram a quarentena. E uma outra coisa que eu acho interessante, nesses 12 casos confirmados que estão aqui dentro do Tocantins, é o perfil desses pacientes. Só um dos 12 tem mais de 60 anos. 8 estão na faixa de 20 a 39 e 3 de 40 a 49. Já tinha se falado em todas as mídias aí que o Brasil ia acabar rejuvenescendo o vírus, até pelo perfil da população mesmo aqui do país, que é mais jovem que na Europa, ou proporcionalmente a Europa, pela qualidade de vida, tem uma expectativa de vida maior, né? Então, por isso, tantos idosos lá e por isso, tantas mortes de idosos que são o público mais propenso a ter complicações com a Covid-19, né? Só que lembrando que o Covid pega geral, né? E para dar uma relaxada, como já cantava o Só Pra Contrariar, né? Que é um vírus que se pega com 1000 fantasias que não tem dia nem tem hora para acabar. Segurar a onda e não ir ficar caminhando de mãozinha dada, não. André e Fernando, os nossos ouvintes participando com a gente, o Ricardo Eustáquio, nosso amigo, que ele falou uma situação que eu queria mesmo comentar. Ele disse que o Ministério da Saúde divulgou apontou, né, que uma investigação mostra que o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, de fato, foi em janeiro e não aquele de 26 de fevereiro, a primeira morte, né, o coronavírus no Brasil. Foi em janeiro e não aquele caso do dia 26 de fevereiro. Aí o nosso ouvinte fala, como algumas pessoas também estão acreditando, que a disseminação já foi feita, principalmente durante o carnaval, e que o isolamento agora não adianta, é a opinião do Ricardo. Mas aí queria chamar a atenção para uma coisa. Observe que depois do carnaval, que foi no finalzinho de fevereiro, é que houve o surto aqui no Brasil. Então, o vírus, você não pega o vírus, no coronavírus hoje de manhã e à tarde está no hospital, né? Ele tem um tempo aí de 7 a 10 dias para se manifestar. Eu acredito que o carnaval tenha contribuído bastante, porque o carnaval foi no final de fevereiro.
e os casos começaram aí crescer aí absurdamente no país depois disso. Mas está aqui registrada a participação dele, os nossos ouvintes comentando sobre o isolamento. Carlos Alberto acredita que o isolamento social só joga o problema para o futuro, que não adianta muito. A Sara Rezende considera que é fundamental. Não é jogar o problema, né, Cléo? Claro. Eu vou emendar a fala do Ricardo Eustáquio e do Carlos Alberto Jardim Vieira, que é o seguinte: o isolamento, as autoridades de saúde, o que elas têm dito, não é que o isolamento vai acabar com o vírus, a circulação do vírus, é que nós não temos estrutura para poder atender todas as pessoas, estrutura de saúde, né, que a gente não vai ter estrutura para atender todo mundo junto. Então, as pessoas vão acabar se contaminando ao longo desse período. Só que aí a gente tem que ter a estrutura para poder atender essas pessoas que, porventura, precisarem de uma assistência hospitalar, no caso, né? Claro, e eu vi hoje uma infectologista... Pode falar, Cláudia. Não, pode seguir. Uma infectologista, hoje eu estava vendo uma entrevista dela, e ela estava falando que, assim, a Covid-19, ela deu uma... igualada tanto nos países desenvolvidos como nos Estados Unidos hoje, que recurso financeiro nunca foi problema, mas que não tem condição de atender todo mundo, né? Eles estão pedindo, a Nova York, por exemplo, o prefeito de Nova York pedindo médicos de outras regiões onde o problema está menos grave, para que vá lá ajudar a atender. Aqui no Brasil, convocando profissionais de várias áreas da saúde, estudantes, para se cadastrarem nos seus conselhos, para que prestem algum tipo de atendimento. Então, assim, o problema é a questão da assistência à saúde. O isolamento não vai acabar com a gente. Há quem diga que se isolar só piora a situação no futuro, não no futuro desse ano, porque as pessoas não vão criar anticorpos. Mas elas vão acabar criando anticorpos, porque boa parte da população, infelizmente, vai acabar sendo contaminada, né? E assim, a ideia, o conceito do achatar a curva já foi tão explicado, tão bombardeado na mídia, já foi literalmente desenhado para entender que o isolamento agora não é para eliminar o vírus, e sim para prolongar e manter dentro da capacidade de atendimento do sistema de saúde os casos que vão surgindo. Eu li uma frase hoje, não vou citar o autor, porque eu não tenho certeza se é o autor que está lá, mas eu achei um ótimo comentário que ele fez, que é um recado para o pessoal do movimento antivacina. Falou assim: olha, vocês não queriam saber como era o mundo sem vacina? Esse é o mundo sem uma vacina. Fica bem claro, esse é o mundo sem uma vacina. Olha o caos que já acontece. Vamos fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com notícias boas também, né, Cléo? Vamos falar de coisas... Notícias boas sobre coronavírus. É possível? É sim. Você participa com a gente no próximo bloco, a gente vai falar disso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Lembrando sempre você, o programa não está sendo ao vivo nesse período de pandemia. A gente está gravando o programa no mesmo dia e muito solicitamente a rádio faz os trâmites para que ele chegue até você pelas ondas do rádio, ou você que está acompanhando também pela internet no nosso site. Agora tem intervalo, tem música, a gente volta daqui a pouquinho, tem mais notícias, tem notícias positivas também e tem o que você precisa saber antes de entrar nos grupos e como os grupos devem estar sendo acessados nessas noites de pandemia. Intervalo, voltamos já. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje, sexta-feira, 3 de abril de 2020, semana chegando ao final. Estamos em plena pandemia, muita gente trazendo notícias preocupantes de tudo que está acontecendo. A gente já falou hoje aqui no programa da nossa posição enquanto Estado. Tocantins está em último lugar no ranking de Estado de relaxamento do isolamento social, e Palmas da capital, que está aí com decreto de fechamento de comércio e indústria plenamente a vapor. Inclusive, Cléber e Fernando, muita gente mostrando a ação da Guarda Metropolitana, atuando em estabelecimentos que estão fingindo que não é com eles, estão lá abrindo, funcionando com clientes dentro. Pessoal, festinhas rolando, churrasco rolando aí. Ninguém tá de férias, galera. Mas também tem notícia boa, não é, Cláudia? Temos notícia boa sobre coronavírus. Uma delas é que a Fazenda da Esperança de Porto Nacional e também de Lajeado, elas vão abrigar moradores de rua nesse período de quarentena.
Então é uma oportunidade muito, muito importante para a gente poder ajudar. As fazendas, elas têm os espaços para estudos e outros tipos de convivência, e esses espaços vão ser usados para abrigar os moradores de rua, já que a estrutura mesmo das fazendas já está cheia, né? Quem quiser ajudar, pode ser com qualquer tipo de doação, de alimentos, de dinheiro, de travesseiro, tudo eles estão precisando. Você pode ligar no telefone ou mandar um WhatsApp para o 98405-8299. Fazenda da Esperança, lembrando, de Porto e de Lajeado para os moradores de rua da região, não só dessas cidades. A outra notícia boa, André e Fernando e todo mundo ouvindo a gente agora. Qual é o número, Cléo? Vou repetir para o pessoal anotar. É o 63 98405 8299. 8405-8299. Um site, pessoal, está reunindo só notícia positiva sobre o coronavírus. Olha que interessante. É um escape, digamos assim, para a gente sair um pouco dessas notícias, só notícias ruins sobre esse vírus, esse novo vírus, que acabam perturbando tanto a cabeça da gente. O site, ele não produz os conteúdos, ele só reúne conteúdos de outros sites que são reconhecidos, né? E que não é fake news, por exemplo, são só notícias positivas. Por exemplo, no site hoje tem um médico falando sobre, ele tratou um paciente, então ele fala como foi esse tratamento, tem resultados de pesquisas no mundo todo sobre coronavírus, tem uma história de uma moça do Rio Grande do Norte que foi curada do coronavírus e ela está fazendo contato com outros pacientes, contato pela internet, obviamente, para acalmá-los e contar para eles sobre a experiência. E tem a historinha de uma senhora, uma italiana de 102 anos que superou o coronavírus, está vivíssima e está aí sendo considerada um símbolo de esperança, e ela também está fazendo contato com pessoas no mundo todo. Perfeito. Esse site vai estar nas nossas redes, tá? Hoje, depois do programa, no nosso Facebook, a gente já coloca o link para você acompanhar. Perfeito. Olha só, o programa já está chegando ao final. Só dar mais uma notícia aqui, que em meio a tudo isso que está acontecendo, ainda o pessoal de Talismã sofreu um incêndio lá na propriedade, na zona rural da cidade, região sul do Tocantins. Depois de 3 dias desse incêndio, as chamas foram controladas nesta sexta-feira. A Defesa Civil informou que mais de 300 hectares de terra foram atingidos, destruíram uma grande área de pasto e também plantação de milho. O fogo não está nem aí para a pandemia, não, né? Ele vem para complicar mesmo também, se somando aí, que bom que já foi controlado. Vamos mandar os alôs, pessoal que participou aqui no nosso chat, lá no WhatsApp. A Eva Campos que mandou mensagem, o Ricardo Tiveira mandou um áudio, vou escutar já. Gabriela Mello, Ricardo Eustáquio, o grande Ricardo Eustáquio, tá sumido, Ricardo, cadê você? Sabia que o Ricardo Eustáquio, ele é segundeiro no linguajar da música sertaneja? Ricardo Eustáquio faz segunda voz em qualquer dupla aí. Quem mais, Cléo? Temos aqui várias participações. Carlos Alberto esteve com a gente, ele não gostou desse jeito de participar, mas né, é a forma que a gente encontrou de ter você aqui pertinho com a gente. É o jeito, né? O Gilvan também participando, disse que está fora do manual do Bozo, que ele prefere as opiniões técnicas de prevenção ao coronavírus. O Ricardo está participando também, todo mundo aqui com a gente, a Eva, como o André bem disse, e é isso. A Chara Rezende também, desde o comecinho da Gabriela Mello. Gabriela mandou uma mensagem muito positiva. Ela disse o seguinte: minha visão é simples, eu quero estar bem para desenvolver minhas atividades e quero quem eu amo também bem. Sem cuidados e sem saúde fica difícil resolver qualquer outra questão. Quero todo mundo bem, se cuidem. Quem foi? Foi meu gato, meu bebê. Não fui eu, não. Quarentena dela. Meu bebezinho. Olha só, você imagina se fosse no estúdio agora, o clima que tinha ficado. Não, mas foi só uma coisinha que ele encostou, gente. Foi só uma coisinha aqui pertinho que ele encostou. Vamos lá então, gente. O programa está chegando no final e você não pode ir para os grupos sem saber que tá de quarentena. Olha só, já está disponível na plataforma de streaming Netflix a nova temporada da série La Casa de Papel.
A série espanhola que estreou em 2017 conquistou fãs no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, virou referência pop, com os figurinos, os disfarces dos seus personagens. E os novos episódios são aí a grande pedida para o final de semana quietinho dentro de casa. É isso aí, você que está ouvindo não pode ir para os grupos sem saber também que se você pretende concorrer, né, ao cargo de prefeito, vice-prefeito, vereador nas eleições municipais, tem que se filiar ao partido político até amanhã. O prazo também vale para fixação de domicílio eleitoral, onde a pessoa pretende disputar a eleição. No site do TRE, aqui do Tocantins, você se informa como proceder se esse é o seu caso. Eu fui convidada para ser candidata, mas não vou me filiar, não. Ai. Olha só. É sério, gente. O prazo para a declaração do imposto de renda, agora de 2020, foi prorrogado para 30 de junho. Até então, o prazo para o contribuinte declarar acabava dia 30 desse mês. Essa semana, né, na quarta-feira, eu tinha falado aqui que os deputados iam propor esse esticamento do prazo, mas foi a própria Receita Federal que tomou a decisão em função da pandemia. A Receita Federal recebeu cerca de 9 milhões de declarações já. A expectativa é que sejam 32 milhões de contribuintes fazendo a declaração esse ano. Aqui no Tocantins já são mais de 50 mil declarações feitas e a expectativa é de 170 mil. E eu aposto que desses 32 milhões, 30 vão entregar no dia 30 de junho. Todo mundo deixar para o último minuto. Olha só, você não pode ir para os grupos sem saber que tempos difíceis para as fake news. Também as administradoras de redes sociais estão com tolerância zero para publicações falsas sobre os cuidados com o coronavírus. Depois de tweets apagados do presidente, dos seus filhos, ou como disse um dos filhos, The Whole Family, a família Buraco, agora o pastor Silas Malafaia também tem publicações excluídas por promover a desinformação sobre a quarentena. O Facebook também está excluindo contas e posts com fake news. Se você está em Palmas, atenção, pode comprar de autônomos que atuam nas feiras aqui da capital sem sair de casa. Sexta-feira é um dia clássico de feira, né? Mas elas não estão funcionando. Então, muitos desses feirantes estão fazendo entregas. A lista dos feirantes que estão trabalhando dessa forma está no nosso Facebook. Entra lá, facebook.com/direto ao ponto Tocantins. Você acessa a lista. Fernando? Olha só, o jornalista humilde é um jornalista livre. Essa foi a fala do Papa Francisco durante uma audiência que ele teve com membros da Associação da Imprensa Estrangeira na Itália. O Papa também falou da estima que ele tem e de toda a igreja pela missão dos jornalistas, mesmo quando, abre aspas, colocam o dedo na ferida, e essa ferida está dentro da igreja. O Papa Francisco destacou que o trabalho jornalístico tem papel indispensável, mas que tem que ter grande responsabilidade na hora de escolher palavras, imagens e conteúdo a compartilhar. Isso serve para todo mundo, não só para os jornalistas, também para quem está nas redes todo dia e compartilha tudo que recebe sem ter certeza do que é verdade ou não. Não é isso, galera? É isso aí. Chegamos ao Papa final. acerta sempre. Nem sempre, mas... Até no dia do tapinha eu fiquei com ele. Tamo junto. Tapinha na mão de abusado. O André tava rindo aí. O André tava falando do seu espirro aí, que você falou que já pôs a culpa no gato, né? Não foi espirro, não. Ele espirrou. Mas não foi espirro. Tá toda hora, e é ele. Toda hora ele foi... tá dando uma tossudinha aí. É verdade, mas não foi espirro não, gente. Foi um negocinho de cerâmica aqui que ele encostou. Mas estou seguindo todos os procedimentos, protegendo a minha boca com o braço, não com a mão, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Gente, vamos lá, porque eu tenho entregador aqui na porta me mandando mensagens e eu pedi para ele esperar um pouquinho. Cléo, até semana que vem. Ele está me aguardando. Até um beijo para todo mundo. Muito, muito obrigada pela sua participação. Continue com a gente nas redes sociais e a gente se fala aqui na Jovem na segunda-feira. Fernando, até segunda. Um abraço para vocês. Final de semana, todo mundo quietinho em casa. Aproveita para fazer aquela faxininha melhor, né? Passar pano com água sanitária, limpar os calçados direitinho que foi para a rua, quem teve que sair. Fazer tudo isso, lavar as roupas sujas, e porque roupa suja se lava em casa, né? É mais ou menos isso. Agradecer também a companhia de você, o ouvinte da Jovem FM, que está aí sempre com a gente. Em breve, se Deus quiser, e se
a gente vai conseguir, né, passar por essa. A gente vai estar todo mundo junto ao vivo novamente na Jovem FM 104,7, também no aplicativo da Jovem, para você de todas as cidades e do país e do mundo poder acompanhar o Direto ao Ponto. Perfeito, obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso programa, bom final de semana, faça exatamente o que nós vamos fazer neste final de semana, alguém te abençoe, tchau! Direto ao ponto, jornalismo diferente.